essa proposta chegou pra você, pra dirigir O Silêncio dos Céus? A proposta veio do produtor, que é o Rodrigo Teixeira, com quem eu já tinha feito Quando Era Vivo, meu longo anterior. E ele tinha esse roteiro na gaveta dele, fazia um tempo já. Estava um pouco parado o projeto e ele me mandou e falou, me diz o que você acha desse roteiro. E eu saquei que o Rodrigo, ele é muito esperto nesse sentido. Ele vê um projeto, ele pensa que pode ter a ver com o diretor e ele já começa a estimular. E foi na mosca, porque quando eu li o roteiro eu falei, opa, acho que dá pra virar um filme isso aqui, acho que eu consigo lidar com esse Você disse que você viu primeiro o roteiro e depois o livro, Sim, né? porque ele me mandou o roteiro. Tava até escrito lá, baseado no livro e tal, mas eu não conhecia o livro. Aí eu li o roteiro e tal, conversei e falei, acho que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, mas eu acho que é um roteiro que me interessa muito. E aí ele falou, então vamos lá, vamos falar com os roteiristas. Aí eu fui falar com o Sérgio e li o livro do Sérgio. Aí eu li o livro do Sérgio. Mas eles já tinham feito escolhas, a Lucia e o Sérgio, na adaptação do livro, de estrutura, de como é que o filme ia ser moldado, que não ia ter do livro, que eles iam deixar de lado na transferência para a dramaturgia. Então, eu acho que é uma adaptação. As escolhas que eles fizeram em relação ao que estava no livro e ao que está no filme foram bem boas, independente do processo que continuou a roteiro a melhorar e a se desenvolver. Você disse que por você não ter feito o roteiro foi uma experiência bacana, porque você pôde ver um pouco com o olho de fora, Sim. né? Conta um pouquinho. Foi muito bom isso, porque como nos filmes anteriores eu tinha escrito o roteiro também, ou sozinho, ou com parcerias como a Juliana Rosa, a Gabriela Amaral Almeida. Gabriela Amaral Almeida. Parceiras de trabalho. A Gabriela Amaral Almeida escreveu comigo Quando Eu Era Vivo, que é a adaptação de um livro do Lourenço Mutarelli. Quando você escreve o texto, a relação com esse material é muito íntima e tal. Não que não seja íntima quando... No caso do Aerocelo, eu me envolvi profundamente com esse texto. Mas como eu não estava lá, não era eu que chegava à noite e ficava ali criando, assim, batendo o texto da cena, isso me dava uma vantagem de receber o texto e poder falar, isso foi na mosca, isso foi um pouquinho fora do alvo, isso foi... E eu me colocava exclusivamente como diretor nesse projeto. Assim, eu afetei muito o roteiro se transformou muito por conta do que eu quis fazer no filme. Mas eu me colocava muito como minha visão de diretor ali. E foi muito prazeroso, foi uma experiência muito boa. Como que você define, no caso, a sua marca estética? Você, na hora de dirigir, você imagina algo do tipo assim, esse filme tem a minha cara e por que esse filme tem a minha cara? É uma questão técnica mesmo. Não. Não? Não, juro por som. Deus. Não, eu acho que o único tema, o único universo que você vê nos filmes que eu fiz meio que se repete, é natural que se repita porque é um pouco o universo em que eu fui criado, que é o núcleo familiar tradicional, de classe média, levemente conservador. Então isso tem no Trabalho Câncer, isso tem no Quando Era Vivo, isso tem agora no Silêncio Social de novo. Mas é uma questão temática. Esteticamente, não, porque o que eu prefiro fazer é sempre muito difícil, porque forma e conteúdo para mim são coisas muito parecidas. Eu não acho que assim, tem que respeitar o conteúdo em detrimento da forma, ou não, a forma primeiro, não. Eu acho que são coisas assim, não tem muito como dissociar. Só que não dá pra não dizer que cinema não é forma também. Óbvio que tem que ter a mise-en-scène, óbvio que a cor importa, óbvio que o som importa, a música importa, tudo que é ferramenta técnica, tudo que é forma importa. Agora, eu nunca falo algo do tipo, esse filme vai ser preto e branco, ou esse filme vai ser verde, ou esse filme vai ser assim, ou esse filme vai ser esse formato de janela, ou esse formato de janela. Eu nunca parto disso, porque o filme que tem que me dizer o que é pra ele ser, sabe, o que é no processo. E a discussão com as pessoas da equipe nesse sentido é fundamental, com o diretor de fotografia e com a diretora de arte especialmente, que foram pessoas fundamentais nesse filme. Então, não tem nada que, tipo, isso é meu estilo, ou isso é meu... se daqui 20 anos você olhar para os exercícios e falar, mas olha, isso o seu estilo tem todo, senão é que bom, não sei se você viu uma coisa que eu... Mas eu prefiro deixar um pouco na mão... De cada projeto. Na mão do destino, um pouco, para dizer o que é esse estilo que vai se repetir. Porque meu pânico é virar uma grife, assim, é virar um selo de qualidade, Não, acho que não é, acho que isso não é o caminho para a arte, não é o caminho, esvazia. E quanto tempo durou as filmagens? Foi 4 semanas e meia. Você acha que a cena mais difícil de rodar foi a do estupro? Foi. Foi. Foram 2 dias. Foi de longe a mais difícil.
porque demandou muita energia, muita carga Cuidado emocional em cima da também. cena, e muito cuidado, e muita, enfim, tudo levou tempo. Cada plano que a gente fez teve ali uma demanda para achar o tom certo. A gente queria que fosse uma cena que não uma cena de sexo. A nossa decisão é assim, não tem sexo nessa cena. Vamos partir desse princípio. Só tem violência. Isso não é sexo, sexo é outra coisa. Sim, sim. E ficou bem claro Então, isso pro público, espero que sim, como espectador. porque o jeito que é isso, eu digo que eu também fui investigar outras cenas de estupro na história do cinema, e em geral é muito fraco, porque a tentação de fetichizar aquilo e tratar aquilo com uma carga sexual é muito grande. E eu falei, não, isso seria o caminho errado, porque não é esse o ponto de vista do filme. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça que tem algo sexual nessa cena, porque não tem. É uma cena puramente de violência. Isso entendido, a gente já sabia que ia ser muito difícil, porque é uma cena puramente de violência. Então, ia demandar muito de todo mundo. E demandou. O primeiro dia a gente fez dentro do quarto, com a Carolina e com o Álvaro e o Tino. E o segundo dia a gente fez fora do quarto, com o Léo. E também a Carolina e também o Álvaro e o são super importantes para a construção Exatamente, da história. E pra mim foi importante isso. No primeiro dia não de filmagem do filme, mas foi acho que o quarto dia de filmagem isso. A gente fazer primeiro o que acontece ali dentro daquele quarto, e depois fazer a reação do Léo àquilo do lado de fora. Bacana. Mario, ¿puedes ir a buscar a los niños? ¿Qué pasa? Me bajo la presión de golpe. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como que esse projeto chegou para você? Bueno, llegó cuando a mí me ofrecieron trabajar en El Hipnotizador, que fue de la mano de RT, en el Festival de Cannes. Yo estaba presentando Relatos Salvajes y ahí me encontré con... Selvagens, ótimo relato. Sí, ahí me encontré con Rodrigo Teixeira, y él ahí me ofreció no solo la idea de trabajar en El Hipnotizador con HBO, sino también me ofreció esta película, Era el cielo, El silencio tu ser. Y me dio el guión y me entusiasmó, me gustó, pero no sabía bien si iba a poder hacerlo porque me parecía demasiado hacer coincidir primero los 8 capítulos del Hipnotizador y luego hacer Era el cielo, era como mucho, ¿no? Pero lo logramos, ya casi terminando El Hipnotizador, pudimos empezar a hablar de la idea de hacer Era el cielo, y además Marco me cayó muy bien, lo conocí a Marco y me entendí muy bien con él. Me pareció una persona encantadora y además me gustaron sus películas, me gustó las dos, tanto como Cuando era vivo y ahora no recuerdo el nombre de... Trabajar cansa y Cuando era vivo. Las dos películas me gustaron mucho. Creo que todavía más me gustó Trabajar cansa, la primera película de... Y bueno, me pareció un proyecto... O sea, lo que más duda me daba era la cuestión de la energía, de que venía un poco cansado de trabajar con el hipnotizador, pero bueno, fue un último esfuerzo que valió la pena. Bacana. E no caso, você leu o roteiro primeiro ou o livro que baseou o filme? No, yo leí el jotero. Leí el jotero y luego el libro, ¿no? Depois você leu o livro? Sí. Primero leí el jotero y luego, bueno, cuando había cosas que yo sentía que tenía incógnitas, ¿no? Preguntas, interrogantes en relación al jotero, fui a la novela y ahí hay muchas cosas que logré entender. Você diria que o seu personagem... Qual que você acha que é o maior medo do Mario? Yo creo que el mayor miedo de Mario es... É realmente algo Sí mismo. palpável, como o avião que ele demonstra? Será que esse é realmente o verdadeiro medo dele? Como que você definiria o seu personagem? Bueno, él se define a sí mismo como una persona que casi le tiene miedo a todo, ¿no? Pero
en un momento él dice, no, yo no es que le tengo miedo a los aviones, yo descubrí que no le tengo miedo a los aviones, descubrí que le tengo miedo al cielo. Uhum. Entonces no tiene cura. Ou seja, geral. Es en general, exacto. Y bueno, es interesante porque en realidad creo que en esos miedos está representado el miedo a vivir, ¿no? Casi el miedo a sentir, ¿no? El miedo a sentir con el otro, el miedo a volver a sentir, el miedo a hablar, ¿no? El miedo a continuar. Yo creo que la película habla de... Es interesante, ¿no? Pero es como... Yo creo que la película es la metáfora de lo que a veces empieza a pasar en muchas parejas, ¿no? Que pierden el diálogo, ¿no? Y que pierden la honestidad y que hay una parte de la identidad de ellos que ya no está presente dentro de la pareja, ¿no? Se empieza a separar algo de la intimidad personal, se separa de la pareja, ¿no? Entonces empieza a haber como una esquizofrenia en esa relación, ¿no? Creo que la película habla de eso, ¿no? Como si se quisiese construir una ficción para alejarse de la verdad, ¿no? Porque no final o que ele constrói é um personagem, né? Claro. Para poder enfrentá-los. Uma coisa que eu não sei se você pode... o seu personagem em Relatos Selvagens seria uma... eu vejo o Mário, o personagem que o próprio Mário criou dele, tem uma relação com o personagem, com aquela raiva do personagem em Relatos Selvagens? Não teve nada que pudesse... No, creo que siempre todos los personajes son diferentes, no los puede comparar. Son de mundos diferentes y de cosas diferentes, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, nada, lo de Relatos Salvajes, lo que pasa es que bueno, tuvo tanto éxito que la gente lo compara, ¿no? Lo va a comparar siempre con todo. Bacana. Bom, e qual que é a sua relação com o Brasil? Bueno, ¿Você já tinha vindo para cá antes? No tanto. Yo tengo, es increíble, ¿no? Pero no tengo tanta relación con Brasil. O sea, había estado muy pocas veces en Bahía y había estado muy pocas veces en mi vida. Es rarísimo porque estamos tan cerca y siempre estuve muy poco. Y bueno, parece que ahora se va dando cada vez más, ¿no? Una relación con Brasil. Bacana. E contracenar com a Carolina, ótimo. Ótimo, ¿no? Además Carolina que es una persona encantadora, una actriz tan querida, ¿no? Você já tinha visto outros trabalhos dela? No, vi algunas cosas de lo que había hecho con el Globo, ¿no? Cosas me mostró algunos capítulos de una novela que tuvo mucho éxito, que se cortaba el pelo. Laços de Família. Laços de Família. Sim. Foi bem marcante essa novela aqui para o Brasil. Ella me mostró un poco de eso y me contó un poco su historia. Pero claro, en Argentina no, creo que no llegó tanto esa novela. Como que chegou a proposta para você? O Rodrigo Teixeira marcou uma reunião comigo falando que tinha um roteiro que ele queria muito que eu fizesse. E quando eu cheguei nesse jantar, ele meio que, antes mesmo, me entregou o roteiro, mas já abordou um pouquinho o assunto. Quando ele me contou que era uma mulher que era abusada dentro da sua própria casa e que a próxima vez que a gente visse ela depois daquele momento, ela não falaria nada, isso pra mim já me ganhou nessa primeira atitude dela. Eu já fiquei maluca pelo roteiro, eu já não conseguia mais dormir pensando naquela cena. Fiquei muito maluca com isso. Aí depois li o roteiro todo, gostei do roteiro todo, mas eu fiquei aficionada por essa... Porque é muito diferente, né? Um negócio muito doido, né? Como assim você é estuprado na sua própria casa? Não, ela não tinha reação. Quando eu fiz aquela cena, que é a cena que eu tô em casa e o Léo chega, o personagem do Mário, e aí ele falava assim: não quero que você tenha um vestígio, você não sofreu violência, teve nada, quero você limpa, com um coque, uma imagem limpa. Eu falava, mas nada, Marco, nada, Carol, nada. Essa mulher é
ela é tão profunda que a gente nem consegue encontrar esse registro dela. Nada. Você vai olhar pra ele e vai dar quase um sorriso. Aí eu fiquei mais doida. Falei, gente, que mulher é essa que faz isso? Eu já não conseguia mais dormir pensando naquela cena. Fiquei muito maluca com isso. Aí depois li o roteiro todo, gostei do roteiro todo, mas eu fiquei aficionada por essa... Porque é muito diferente, né? Um negócio muito doido, né? Como assim você é estuprado na sua própria casa? Não, ela não tinha reação. Quando eu fiz aquela cena, que é a cena que eu tô em casa e o Léo chega, o personagem do Mário, e aí ele falava assim, não quero que você tenha um vestígio, você não sofreu violência, teve nada, quero você limpa, com um coque, uma imagem limpa. Eu falava, mas nada, Marco, nada, cara, nada. Essa mulher ela é tão profunda que a gente nem consegue encontrar esse registro dela. Nada. Você vai olhar pra ele e vai dar quase um sorriso. Aí eu fiquei mais doida. Falei, gente, que mulher é essa que faz isso? Mas como você leu o roteiro antes ou depois de ler o livro? Li o roteiro antes. A primeira coisa que eu fiz foi ler. E essa atitude dela pra mim é a grande atitude do filme. É o que deixa todo mundo intrigado, né? E na hora da cena, né, o Marco falou uma coisa muito interessante na hora que eu estava entrevistando ele, que foi que no caso ele queria uma cena de estupro, mas que ele não tivesse sexo ali, e sim somente violência. Me conta um pouquinho como foi essa preparação para fazer essa cena. Eu não teve preparação, teve conversa. Não, sim, caramba, mas ele digo mostrou todas as referências que ele queria, ele tinha já um storyboard super detalhado, um monte de imagens que ele queria produzir. Então a imagem era o cara rasgando o vestido, um pouquinho antes dele rasgar o vestido e um pouquinho depois. A cena foi bordada mesmo, assim. Todas as imagens que ele queria a gente filmou, e filmou um pouquinho antes e um pouquinho depois, de 2 ângulos diferentes, que era uma era a visão do Mário e outra era a visão da Diana. Então foi uma cena que a grande dificuldade foi o tempo, né? A gente ficou 2 dias para filmar essa cena e com takes muito intensos. Todos os takes tinham muita dor, tinha violência, tinha choro, desespero, uma mão forte tentando segurar a outra, uma coisa sendo rasgada, o som também, né? Depois que vira a visão do Mário, aquele som, e aquilo tá rolando, meu Deus. E como você definiria a sua personagem? Assim, o que causa esse silêncio ela é tão... indecifrável. Diana é indecifrável. Nem que eu quisesse eu conseguiria decifrar Diana. Diana é uma mulher. Por que esse silêncio todo, né? Será que, assim, eu pensei no sentido de que o marido tem muito medo, então essa coisa, não há uma comunicação muito grande entre eles, né? Não há nenhuma comunicação. Eu acho que a Diana, estou brincando com ela nessa frase, mas eu acho que a Diana, a dificuldade que a gente tem de escolher uma coisa para falar é justamente porque em um momento do filme eu estava fazendo uma coisa só, ou passando uma coisa só, ou pensando uma coisa só. O tempo inteiro ela é muito ambígua. Ela quase pode falar e ela não fala. Ela olha o nome dele, ele pergunta, ela foge. Aí ela está o tempo inteiro atormentada com aquela situação e medindo, né, de que maneira que aquilo está mexendo com ela. Então é uma personagem difícil porque quando você tem alguma coisa para falar, você tem uma força imperativa, que é aquilo que tem que ser dito. Você pode até estar pensando em outras coisas, mas tem algo que você precisa dizer para o outro ator responder, né? É uma força que impera. Quando você não me diz... É até uma energia maior que é depositada na atuação. Tudo muito mais complexo, que você não pode ficar vazio. Em hipótese alguma. Uma câmera aqui, uma dentro do seu olho, que depois vai virar uma tela, sei lá de que tamanho. Não tem mentira. Aquilo ali tem que estar preenchido, tem que estar vivo, né? Minimamente vivo, latente, pulsante, angustiante. O filme inteiro precisa dessa angústia, né? Ele vai o tempo inteiro crescendo essa angústia, essa temperatura. Então é um filme assim, artesanal mesmo, de emoções, o som, o pólen, né, no caso, impressionante. E a respeito que você
faz o filme quase inteiro sem sua língua Mãe. Sua língua mãe. Como que foi essa preparação? Foi difícil, isso aí foi muito em cima do texto. Eu fiz um mês de aula de espanhol totalmente em cima do texto. E foi, na Em cima verdade, do texto, já. e foi, na verdade, a minha grande preocupação. Assim, eu extrair o máximo de conhecimento e de repertório possível para quando eu chegasse no sétimo, aquilo ali não fosse um empecilho, não fosse uma trava, não fosse uma dúvida, não fosse que eu conseguisse evoluir, né? As pessoas falassem comigo que eu conseguisse a Porque a segura para naturalidade, fazer. ela vem muito da forma como a gente se expressa verbalmente, né? Você pega uma frase que você falaria normalmente, transforma em espanhol, faz esse exercício em casa. Pega uma fala assim, porque a gente se sente, a gente se transforma. Pega essa fala, coloca em espanhol ou em inglês ou em outra língua e repete a mesma. Só de você se ouvir falando aquele em outra língua já é outra coisa. Né? Então, como você cria uma pessoa que fala uma língua que você não conhece, com naturalidade, com dor, e sem quase falar, porque tem isso, além de tudo ela também quase não fala, então era tenso, foi tenso, mas eu acho que a tensão da Diana, a dor da Diana, a estrangeirice, essa palavra não existe, né? Mas a estrangeirice, o estranhamento dela estar presente, eram coisas com as quais eu me preocupava, assim. Eu não tinha vontade de falar no espanhol, que se tivesse dúvida se ela é uruguaia, ela não é uruguaia. Sim, ela não é argentina, ela é uma brasileira morando fora. E isso é muito bem retratado no filme. E isso ajuda também a você ter uma liberdade um pouco mais de repente, ter um sotaque diferente ou coisa do tipo, porque está ali no contexto, Mas ao né? mesmo tempo não é um personagem naturalista. A Diana não é um personagem casual. Sim, Entendeu? Você comentou até sobre essa coisa um pouco mais alegre. Isso ajudaria, mas ao mesmo tempo o personagem não Tudo que de repente ajuda, de repente atrapalha, de repente piora, de repente melhora. Cara, mas é um filme que eu vi em Gramado e falei, caramba, a gente fez um filme interessante, assim, que tem um monte de coisa, super bem filmado, com a delicadeza do Marcos, toda a dureza do universo dele, que ele traz de carros, de elementos, de pedras, de luz, de não sei o quê, e ao mesmo tempo tem uma delicadeza para se falar nesse assunto, para olhar para esse casal e filmar esse silêncio entre eles. Eu estou muito feliz com o filme. É um personagem. Lo que yo quiero saber es por qué una mujer que fue violada puede no decir absolutamente ni una palabra. Bueno, para toda la gente del site Pipoca di Pimenta, les mando un beso acá a Leonardo Sbaraglia desde la conferencia de prensa que se dice, toda la rueda de prensa, el press conference de O Silêncio do Céu. Los invito a todos ustedes a ir a ver O Silêncio do Céu a partir del, creo que es el 22, el jueves 22 de septiembre. A partir de ese día ustedes la van a poder disfrutar en todo Brasil. Les mando um grande abraço. Você que está assistindo Pipoca de Pimenta, vem assistir o nosso filme também, a partir do dia 22 de setembro. Não deve ficar muito tempo em cartaz, porque o filme brasileiro, vocês sabem, né? Tem que ir logo no primeiro final de semana. Então estreou aí onde você está, na sua cidade, qualquer lugar, você já corre pro cinema e vem sentir esse silêncio com a gente.